Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o tema proposto para nós chama-se efeito estufa, um elemento muito importante, cai em vestibulares, principalmente que eu diria que é um dos principais elementos que explica o que nós chamamos hoje de aquecimento global, que tem trazido tantos problemas de ordem ambiental ao nosso planeta, inclusive questões que envolvem as grandes chuvas lá no Rio Grande do Sul, as queimadas por excesso de calor e seca. Então tudo isso, na verdade, são assuntos que envolvem o efeito estufa, né? E os problemas de ordem ambiental provocados pelo efeito estufa. Vamos então exatamente entender o que é o efeito estufa, tá bom? Então eu coloquei aqui essa figurinha para vocês, para que vocês possam, né, ter aqui uma parte visual do efeito estufa, tá? Aqui você tem todo o planeta Terra acortinado por carbono, CO2, tá? Que impede a saída do calor, né? O que acontece é o seguinte, pessoal. O Sol, ele é um elemento que aquece a Terra. O calor que você sente não é diretamente do Sol. Não sei se você sabia disso. Mas esse calor, ele é o calor emitido, lançado pela Terra. O Sol aquece a Terra joga o calor de volta. Essa sensação de calor que nós temos é jogada no meio em que vivemos pelo planeta Terra. A Terra é aquecida pelo Sol. O Sol joga esse calor e é o calor que a gente sente, tá? Esse calor, no entanto, deveria parte dele se perder para o universo, mas ele não se perde, tá? E o que ocorre? Você começa a ter um aquecimento global. Por quê? O carbono, ele serve como uma cortina, impedindo que o calor saia do planeta. Vamos entender, então, exatamente como ocorre esse processo do carbono envolvendo a Terra, tá? Então vamos lá. Vamos primeiramente entender os raios solares. As ondas dos raios solares são radiação. São ondas muito curtas. E elas atravessam o carbono, tá? Por exemplo, você tem os raios infravermelho, ultravioleta, os raios X e os raios gamas, tá? Desses, apenas um é visível, que é o raio infravermelho. Porém, ele é da espessura da cabeça de um alfinete, só para você ter uma ideia. É o maior. Todos os demais, eles não são visíveis, tá? Para nós, porque eles são radiação. O raio gama, por exemplo, é praticamente do tamanho de um átomo, tá? O raio ultravioleta, raio X, eles têm a espessura de bactérias, de vírus. Então eles são invisíveis a olho nu. Então eles fazem mal, inclusive, para o nosso corpo, né? Eles podem, o sol em exagero, fora do horário, ele pode provocar câncer de pele, por exemplo, certo? E aí, né, o médico falou pra gente usar aquela camisa com proteção UV por causa dos raios ultravioletas, que eles entram na pele, eles entram no corpo, é radiação, certo? E só para você ter uma ideia, se você for à praia em dias que está nublado, porém tiver sol por trás das nuvens, você vai perceber que você acaba queimando a pele do mesmo jeito, né? Alguns falam ali que é o processo ali, né, que você está do efeito estufa, e é também. Porém, os raios solares, eles ultrapassam as nuvens, tanto quanto eles ultrapassam o carbono, porque eles são muito finos. Agora, após ele aquecer a Terra, a radiação solar, as terras emitem ondas que chegam a 10 metros. Elas vão nesse sentido, meio em Z, zigue-zague, sabe? São 10 metros. E essa radiação colide em 10 metros com o carbono. E ao colidir com o carbono, ela retorna. Isso é o efeito estufa, tá? Então vamos lá. O raio solar, eles são radiação, tá? Muito pequenos. Eles passam pelo carbono. Aquece a Terra, tá? Ao a Terra ser aquecida, ela joga como contra-radiação, tá? Esse calor. E eles colidem com carbono e retornam, tá? Aliás, a contra-radiação está no retorno, quando ela colide com carbono. Ele retorna. Ela joga o calor, 10 metros de onda, bate no carbono e retorna como contra-radiação.
E aí temos o efeito estufa, tá? Então você vai me perguntar, e aí, professor, como é que faz então isso, né? Para que a gente não tenha um problema como esse. Primeiro detalhe, é não acortinarmos a terra. Pararmos de queimar combustíveis fósseis, principalmente, né? Tanto dos automóveis, dos meios de transporte em geral, e mais ainda, das indústrias, que muitas queimam carvão mineral, tá? E aí o que acontece? Temos problemas porque o carvão mineral e o petróleo, uma vez queimado, lançam CO2, né? CO2, o carbono, e ele vai acortinando a terra. Ah, outro detalhe, também outro elemento aqui nosso, né, que joga muito CO2, são também as metalúrgicas e siderúrgicas. As metalúrgicas fazem os metais, a siderúrgica o aço, tá? E para conseguir um calor suficiente para que venha se fundir o metal, tá? Precisa se queimar carvão mineral ou petróleo. E esses dois agentes, eles são extremamente perigosos, porque eles são extremamente poluentes e eles lançam CO2 na atmosfera, tá? Então tem que se controlar isso, precisamos criar uma nova fonte de energia que não venha causar tantos danos, tá? As termoelétricas também, elas queimam carvão mineral e petróleo para aquecer a água e o vapor da água girar a turbina e fazer energia. O país não tem muitas termoelétricas, só agora na época mesmo que os rios baixam, época de seca, é que a gente aciona algumas termoelétricas para não faltar energia. Mas os Estados Unidos, China, são países que têm muita termoelétrica e são os mais poluentes do mundo. E a termoelétrica tem que queimar carvão, tem que queimar petróleo para aquecer a água, fazer o vapor, né, num formato ali de panela de pressão, caldeiras, né, ele vai girar as turbinas, o dínamo vai girar e aí vai fornecer energia elétrica. Então termoelétricas é um perigo. O Brasil gira a maior parte em hidrelétricas, que são os rios movendo, né, as turbinas. E hoje estamos investindo também muito nos parques eólicos, nas placas fotovoltaicas solares, para diminuirmos aí, né, o fato de queimarmos combustíveis para poder fornecer energia, ok? Então tá aí, ó. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que o carbono ele existe de forma natural. Os vulcões, por exemplo, quando eles entram em erupção, eles lançam carbono. E é até interessante que exista o carbono na forma natural. Porque é mais ou menos isso, ó. Carbono aqui, aqui não. Aqui carbono, aqui não. Aqui carbono, aqui não. Aqui carbono, aqui não. Um pouco de carbono sim, um pouco de carbono não. Por quê? O que acontece? Quando a Terra é aquecida pelo Sol, uma parte do calor vai bater no carbono e voltar, permitindo, né, o calor na Terra também. A outra parte vai passar reto, porque não tem carbono, e vai se perder na atmosfera e no espaço aí, certo? Então, uma parte volta como calor, a outra se perde. Isso permite o equilíbrio. A Terra não vai esquentar tanto, vai esquentar o suficiente para manter a vida. Agora, o que não pode é você acortinar tudo. Aí todo o calor do Sol, ao aquecer a Terra, vai retornar. E se retorna todo o calor, você vai ter o famoso efeito estufa, tá? Você também não pode perder todo o carbono, tá? Houveram épocas aí na história do planeta que a Terra perdeu praticamente todo o carbono, possivelmente para as florestas, possivelmente os vulcões pararam de agir, o homem não estava aqui queimando nada, né? Então o que aconteceu? Perdeu o calor, entrou numa era glacial. Outro momento, os vulcões entraram em ação, lançaram carbono, e o carbono permitiu o efeito estufa, e a Terra voltou a aquecer. Então o efeito estufa, na sua forma natural, ele não é ruim. Tá? Precisamos de um pouco de carbono, mas também não podemos acortinar toda a Terra com carbono, senão todo o calor retorna, porque o Sol é radiação, os raios solares passam pelo carbono, aquece a Terra,
Por quê? São radiação, são pequeninos, tá? São radiações e eles passam. Mas a Terra, ao jogar o calor, ela volta com 10 metros de ondas. E essas ondas batem no carbono e retornam para a Terra. Então ter um pouco de carbono é importante. Não pode acabar com todo o carbono, tá? Porque resfriaria a Terra, e não podemos lançar carbono envolvendo tudo, porque daí o calor todinho vai ficar aqui e a Terra vai virar um forno. É o famoso efeito estufa. É isso, galera. Espero que tenha contribuído com vocês aí para o vestibular, para os Enems, tá? Que vocês possam conseguir boa nota, terceiro ano, em especial terceirão, os treineiros aí do primeiro e segundo também. Um abraço apertado a todos, tá? Estudem essas partes todas que eu tenho gravado de questões ambientais. Eu sempre aposto que questões ambientais podem entrar bastante. Tá bom? Por quê? Porque vivemos problemas de ordem ambiental. E você viu que não é difícil. São questões para ir lá e faturar. Beleza? Assista o vídeo, faz um resuminho para você do vídeo, tá? Eles são curtos, tá? Um abraço apertado a todos, galerinha. Fui!